Minha querida, sente-se, por favor. Acomode-se bem nessa cadeira. Quer um café? Ou prefere um chá de camomila? Tenho aqui uns biscoitinhos de polvilho que a vizinha fez hoje, fresquinhos. Às vezes a gente precisa de um carinho no estômago para ouvir certas histórias, não é mesmo? Ah, e me diga de onde você está me assistindo. Adoro saber até onde minhas palavras podem chegar. Se estiver muito frio aí, pegue um cobertor. E se tiver calor, faça comigo. Pode abanar com esse leque de palha que está ali na mesa. Fique à vontade, como se estivesse na sala da sua avó. Eu me chamo Maria, Maria das Dores, para ser exata, mas pode me chamar só de Maria. Tenho 78 anos. Completei agora em maio. Moro aqui em São Benedito há quase a vida toda. Uma cidadezinha calma, sabe? Daquelas que todo mundo conhece todo mundo. Que a gente deixa a porta de casa aberta, sem medo. E que o galo canta bem cedinho. Só que nem sempre foi assim tão calmo. São Benedito guarda lembranças, minha querida. Lembranças boas, claro, mas também daquelas que a gente preferia esquecer. Lembranças que marcaram a minha vida e que, de certa forma, me trouxeram até aqui. E é sobre uma dessas lembranças que eu quero te contar hoje. Uma lembrança que eu guardei a 7 chaves por mais de 60 anos. Nunca contei para ninguém. Nem para minha mãe, nem para o Jorge, nem para os meus filhos. Ninguém. Mas sinto que chegou a hora de abrir essa gaveta. Sinto que preciso tirar esse peso do peito. E você, minha querida, me parece ser uma boa ouvinte. Era 1960. Eu tinha 15 anos, recém-completados. Era uma menina sonhadora, que adorava ler romances e imaginava príncipes encantados. A vida era simples, sem televisão, sem internet, sem celular. A gente se divertia brincando na rua, pescando no rio, fazendo piquenique no campinho de futebol. Minha família era grande e unida. Meu pai, João, era um homem trabalhador que cuidava da nossa pequena roça com muito carinho. Minha mãe, Antônia, era o coração da casa. Costurava, cozinhava, cuidava de nós 6 filhos com uma paciência infinita. Eu era a terceira filha, a mais sonhadora, a que mais gostava de inventar histórias. Tinha também o Jorge, meu irmão mais velho, 2 anos mais velho que eu. Ele era o galã da cidade. Todas as meninas suspiravam por ele. Forte, bonito, bom de papo, um verdadeiro conquistador. Eu o admirava muito, apesar de às vezes ele ser meio implicante comigo. E tinha a Teresa, minha melhor amiga e confidente. Ela era como uma irmã para mim. Nós dividíamos segredos, sonhos, risadas e lágrimas. Fazíamos tudo juntas. Ela morava na casa ao lado da minha, e nossas mães eram amigas desde a infância. Naquele tempo, as tardes eram longas e quentes. A gente passava a maior parte do tempo na varanda da casa, bebendo limonada e fofocando sobre os garotos da cidade. Era uma vida tranquila, sem grandes preocupações. Até aquele dia, uma terça-feira, 18 de outubro de 1960. Lembro como se fosse hoje. O sol castigava forte, mas uma brisa fresca soprava do rio. Eu estava sentada na varanda, costurando um vestido novo para a festa de São Benedito, que aconteceria no final do mês. Usava um vestido de chita florido, bem soltinho, e meus cabelos estavam presos em 2 tranças. Minha mãe estava na cozinha, preparando o almoço. O cheiro de feijão com arroz invadia a casa. Meu pai e meus irmãos estavam na roça, trabalhando na colheita do milho.
Jorge não estava em casa. Tinha ido pescar com os amigos. Teresa chegou por volta das 3 da tarde. Estava radiante, com um sorriso de orelha a orelha. Contou-me que tinha conhecido um rapaz novo na cidade, um forasteiro que havia chegado há poucos dias. Disse que ele era lindo, simpático e que havia se apaixonado por ela à primeira vista. Eu fiquei feliz por ela, claro, mas confesso que senti um pouco de inveja. Eu também queria um príncipe encantado para mim. Conversamos por um tempo, até que ela teve que ir embora. Sua mãe a chamou para ajudar a fazer bolo. Despedi-me dela na porta e voltei para a varanda, para terminar de costurar o vestido. Foi então que eu vi, no final da rua, em frente à casa de Teresa, um carro preto parou. Um homem alto de terno escuro e chapéu desceu do carro e entrou na casa dela. Eu fiquei curiosa. Quem seria aquele homem? O que ele queria com a Teresa? Minutos depois, o homem saiu da casa. Teresa estava com ele, com o rosto pálido e os olhos marejados. Eles entraram no carro e partiram em alta velocidade. Eu fiquei paralisada. Não entendi o que estava acontecendo. Senti um frio na espinha. Naquele momento, o mundo ao meu redor pareceu se silenciar. O canto dos pássaros, o barulho do rio, o cheiro da comida. Tudo sumiu. Só restou a imagem daquele carro preto se afastando, levando a minha melhor amiga para um lugar desconhecido e um pressentimento horrível no meu coração. Aquele carro preto, a imagem grudou na minha mente, como chiclete no sapato. A agulha parou de dançar no tecido do vestido. O sol parecia queimar mais forte e a brisa já não aliviava o calor. Sentei ali, estática, esperando que Teresa voltasse, que tudo fosse um engano, um pesadelo passageiro. Mas as horas foram passando e nada. O almoço ficou pronto. Meu pai e meus irmãos chegaram da roça, famintos. Minha mãe me chamou para a mesa, mas a comida não descia. Fingi estar com dor de cabeça, e ela, sempre atenciosa, me mandou deitar um pouco. Deitei, mas o sono não veio. Revirava na cama, pensando em Teresa, naquele homem, naquele carro. Onde estaria minha amiga? O que estaria acontecendo com ela? Um medo frio me paralisava. No dia seguinte, a casa de Teresa estava fechada. Dona Helena, a mãe dela, não apareceu na janela para regar as samambaias, como fazia todos os dias. Um silêncio pesado pairava no ar. Um silêncio que me sufocava. Fui para a escola, mas não consegui prestar atenção na aula. Perguntou se eu estava doente, se tinha acontecido alguma coisa. Neguei, com medo de contar o que tinha visto e não saber explicar. Naquela noite, esperei até tarde na varanda, na esperança de ver Teresa voltar. A lua cheia iluminava a rua, mas a casa dela continuava escura e silenciosa. Senti uma pontada de desespero. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de angústia e incerteza. A vida em São Benedito seguiu seu curso normal. As pessoas sorriam, conversavam, trabalhavam. Mas para mim, tudo havia perdido a cor. Continuava indo para a escola, ajudava minha mãe em casa, brincava com meus irmãos. Tentava agir normalmente, mas era como se eu estivesse usando uma máscara. Por dentro, a imagem do carro preto e o rosto pálido de Teresa me assombravam a cada instante. Percebi que não conseguia mais confiar nas pessoas como antes. O sorriso de Jorge, que antes me encantava, agora parecia dissimulado. As conversas de minha mãe com as vizinhas, que antes me divertiam,
agora me pareciam fofocas vazias. Até mesmo as brincadeiras de meus irmãos me irritavam. Guardei tudo para mim. Não contei nada para ninguém. Tinha medo de ser ridicularizada, de não ser compreendida, de piorar ainda mais a situação. Preferi carregar esse fardo sozinha, em silêncio. Um dia, enquanto ajudava minha mãe a lavar roupa no rio, ouvi uma conversa entre duas lavadeiras. Falavam sobre um homem rico que havia chegado na cidade há algumas semanas. Um forasteiro misterioso que comprava terras e construía uma casa enorme nos arredores. Disseram que ele era poderoso e perigoso, que tinha ligações com gente importante e que ninguém ousava desafiá-lo. Uma delas comentou que ele havia sido visto conversando com Dona Helena, a mãe de Teresa, no dia em que ela desapareceu. Meu coração disparou. Aquele homem, seria ele o mesmo que eu tinha visto entrar na casa de Teresa? Seria ele o responsável pelo seu desaparecimento? Senti um calafrio. Aquele segredo que eu guardava, aquela imagem que me assombrava, de repente se tornou algo muito maior, muito mais sombrio. E eu sabia, no fundo do meu coração, que minha vida nunca mais seria a mesma. Uma semana depois, Jorge chegou em casa mais tarde do que de costume. Estava pálido e nervoso. Sentou-se à mesa, mas não tocou na comida. Minha mãe perguntou o que havia acontecido, mas ele apenas balbuciou que estava cansado. Quando todos já haviam ido dormir, Jorge me chamou para conversar na varanda. A lua estava minguante e a escuridão parecia pesar sobre nós. Maria, ele começou, com a voz embargada. Preciso te contar uma coisa. Meu coração gelou. Olhei para o rosto de meu irmão, iluminado pela luz fraca da lua, e soube, naquele instante, que algo terrível estava prestes a acontecer. Um pressentimento ainda mais forte, mais profundo e mais assustador do que aquele que eu havia sentido no dia em que vi o carro preto levar Teresa. Eu vi Teresa, ele disse, finalmente, com a voz quase inaudível. Ela está, ele hesitou. Como se a palavra lhe queimasse a língua. Ela está trabalhando na fazenda do Sr. Albuquerque. Trabalhando na fazenda do Sr. Albuquerque? Perguntei, a voz quase sumindo na noite. O nome dele soava como um trovão, ecoando a conversa das lavadeiras no rio. Jorge desviou o olhar, encarando as tábuas rachadas do chão da varanda. Digamos que ela está trabalhando para ele, cuidando da casa, essas coisas. Eu não era boba. Sabia que cuidando da casa podia significar muita coisa, e nenhuma delas era boa. Senhor Albuquerque, o homem do carro preto, o rico fazendeiro sobre quem cochichavam. Tudo se encaixava, como peças de um quebra-cabeça sujo e cruel. Como você sabe disso? Insisti, tentando controlar a raiva que borbulhava dentro de mim. Eu a vi. Passei lá perto hoje, ele murmurou, sem me encarar. Ela pareceu bem. Disse que estava tudo certo. Tudo certo? Jorge, você acredita nisso? Você realmente acredita que ela está feliz em uma fazenda, trabalhando para um homem que a tirou de casa à força? Gritei, perdendo a paciência. Ele se encolheu, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Eu não sei, Maria. Não sei o que pensar. Mas ela me pediu para não contar nada para ninguém. Disse que era segredo. Um segredo sujo, pensei. Um segredo que envenenava minha alma. Jorge, meu irmão, o galã da cidade envolvido nessa teia de mentiras. Por que ele estava escondendo a verdade? O que ele sabia que não estava me contando? Naquela noite, não consegui dormir. A imagem de Teresa
pálida e assustada, trabalhando para aquele homem repulsivo, me atormentava. Jorge e seu segredo também não me deixavam em paz. Eu precisava saber a verdade. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Os dias seguintes foram de observação e planejamento silencioso. Eu precisava descobrir o que Jorge sabia, sem que ele percebesse minhas intenções. Precisava saber mais sobre o Sr. Albuquerque, sobre sua fazenda, sobre seus negócios. Comecei a prestar mais atenção nas conversas dos adultos, pescando informações soltas aqui e ali. Que o Sr. Albuquerque era um homem influente, com muitos amigos na política e nos negócios. Ele era conhecido por ser duro e implacável, e que ninguém se atrevia a desafiá-lo. Tive que ter cuidado. Qualquer passo em falso poderia colocar Teresa em perigo, e eu não podia permitir isso. Precisava ser fria, calculista, como nos romances que tanto gostava de ler. Um dia, flagrei Jorge conversando com um amigo na praça. Fui me aproximando sorrateiramente, fingindo estar distraída, e consegui ouvir parte da conversa. Ele está pagando bem, cara. Muito bem, Jorge dizia, com um tom de voz baixo e cuidadoso. E ela parece estar se acostumando. Diz que até gosta da vida no campo. Mas e a família dela? Eles não estão sentindo falta? O amigo perguntou. Jorge hesitou. A dona Helena, ela sabe de tudo, que é o melhor para Teresa, que ela está segura lá. Segura com aquele cara? O amigo riu. Você é muito ingênuo, Jorge. Aquele Albuquerque não presta. Todo mundo sabe disso. Senti um nó na garganta. Então era isso. Jorge estava sendo pago para manter o segredo. Dona Helena sabia de tudo e estava compactuando com aquela situação. E Teresa? Teresa estava presa em um lugar terrível, cercada de mentiras e silêncio. Voltei para casa com o coração em pedaços. A confiança que eu tinha em meu irmão havia se esfarelado como biscoito velho. A raiva que eu sentia pelo senhor Albuquerque se transformava em um ódio profundo e corrosivo. Precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar Teresa lá, à mercê daquele homem. Mas como? Eu era apenas uma menina de 15 anos, sem poder, sem dinheiro, sem influência. A solução, eu sabia, não viria pela força. Não podia confrontar o Sr. Albuquerque de frente. Não podia denunciá-lo às autoridades. Ele era poderoso demais. E eu corria o risco de piorar ainda mais a situação. A minha vingança seria outra. Algo mais sutil, mais engenhoso, algo que o atingisse onde mais doesse. Algo que o fizesse se arrepender amargamente de ter cruzado o meu caminho e o de Teresa. Comecei a traçar um plano que envolvia paciência, astúcia e uma boa dose de coragem. Um plano que eu guardaria às 7 chaves, sem contar para ninguém, nem mesmo para minha mãe. Passei a observar o Sr. Albuquerque de perto, estudando seus hábitos, seus vícios, suas fraquezas. Descobri que ele era vaidoso, arrogante e obcecado por sua reputação, que ele adorava se exibir para os outros, ostentando sua riqueza e seu poder. E foi aí que a ideia surgiu. Uma ideia ousada, arriscada, mas que, se bem executada, poderia trazer o Sr. Albuquerque à ruína. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que confiasse em mim, que estivesse disposto a arriscar tudo para me ajudar a colocar meu plano em prática. Pensei em vários nomes, mas apenas um me pareceu a escolha certa.
alguém que conhecia o Sr. Albuquerque, que tinha acesso à sua fazenda e que, acima de tudo, odiava aquele homem tanto quanto eu. Seu nome era Zé, um antigo empregado da fazenda, demitido injustamente e humilhado pelo Sr. Albuquerque. Zé era um homem simples, trabalhador e honesto, mas que guardava um profundo ressentimento pelo seu antigo patrão. Eu sabia que convencê-lo a me ajudar não seria fácil. Zé era um homem medroso, que tinha receio de se meter em confusão, mas eu também sabia que, no fundo, ele desejava se vingar do Sr. Albuquerque. Naquela noite, esperei Zé sair do bar, cambaleando e cantarolando canções tristes. Segui-o pelas ruas escuras da cidade, até que ele chegou em sua casa, um barraco simples e humilde na periferia. Bati na porta, hesitante. Zé abriu, com os olhos vermelhos e a fala arrastada. O que você quer, menina? Já é tarde, ele perguntou, com a voz pastosa. Preciso falar com você, Zé. É sobre o Sr. Albuquerque, respondi, com a voz firme e decidida. Tenho um plano. Zé me olhou com desconfiança, mas no fundo de seus olhos percebi uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, ele estivesse disposto a me ouvir. Talvez, juntos, pudéssemos dar uma lição naquele homem cruel e prepotente. Talvez. Entre, ele disse, abrindo a porta. Mas que seja rápido. Não quero me meter em encrenca. Entrei no barraco, sentindo o cheiro forte de cachaça e tabaco. Zé me ofereceu um banco de madeira e se sentou na cama, me encarando com curiosidade. Respirei fundo e comecei a explicar meu plano. Um plano que havia sido cuidadosamente elaborado, com cada detalhe pensado e repensado. Um plano que, se tudo corresse bem, mudaria para sempre a vida de Teresa, a minha e a do senhor. Albuquerque. Zé ouviu atentamente cada palavra, franzindo a testa e coçando a barba rala. Seus olhos, antes opacos, brilhavam agora com uma intensidade hesitante. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, mastigando a ideia como se fosse um pedaço de carne dura. Menina, isso é loucura, ele finalmente disse, balançando a cabeça. Muito arriscado. Se o Sr. Albuquerque descobrir, ele não vai descobrir, respondi com firmeza. Vamos ser cuidadosos. Vamos fazer tudo em segredo. E você vai ter sua vingança, Zé. Vai poder mostrar a ele que não é um homem qualquer. Zé suspirou, passando a mão pelos cabelos desgrenhados. Eu tenho medo, Maria. Medo dele. Medo das consequências. Eu também tenho medo, confessei. Mas o medo não pode nos paralisar. Precisamos fazer alguma coisa por Teresa. Ela precisa da nossa ajuda. Mencionei o nome de Teresa e vi a determinação surgir no rosto de Zé. Ele a conhecia. Sabia que era uma boa moça. Sabia também da crueldade do Sr. Albuquerque. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, finalmente, com a voz rouca. Preciso que você volte para a fazenda, respondi. Preciso que você consiga um emprego lá. De novo. Zé arregalou os olhos. Tá louca? Ele nunca vai me readmitir. Vai sim, assegurei. Eu sei como fazer isso acontecer. Expliquei a Zé a parte do plano que dependia dele. Ele ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe. A cada nova informação, seu rosto se tornava mais sério, mais determinado. É arriscado, ele repetiu, ao final. Mas eu topo. Apertei a mão de Zé, sentindo um misto de alívio e apreensão. O primeiro passo do plano estava dado. A partir dali, cada movimento, cada palavra, precisaria ser cuidadosamente calculado.
Nos dias seguintes, comecei a agir de forma diferente. Precisava parecer uma menina normal, preocupada apenas com seus próprios problemas. Comecei a fofocar mais com minhas amigas, a suspirar pelos garotos da cidade e a reclamar das tarefas domésticas. Minha mãe, percebendo a mudança, ficou feliz. Achava que eu estava superando a tristeza pelo desaparecimento de Teresa. Mal sabia ela que a tristeza ainda estava lá, latejando como uma ferida aberta. Jorge, por outro lado, parecia desconfiado. Percebia meu olhar fixo, minhas perguntas indiretas. Mas ele não conseguia decifrar minhas intenções. Achava que eu estava apenas curiosa, preocupada com o bem-estar de Teresa. Um dia, Jorge me chamou para conversar na varanda. A lua estava cheia, iluminando nossos rostos com uma luz pálida. Maria, o que você está tramando? Ele perguntou. Nada, Jorge, respondi, fingindo surpresa. Por que você acha isso? Você tá estranha, ele insistiu. Muito quieta, muito observadora. Parece que tá escondendo alguma coisa. Tô apenas preocupada com a Teresa, disse, com a voz embargada. Não consigo entender como ela pode estar feliz, lá, trabalhando para aquele homem. Jorge suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ela está bem, Maria. Confie em mim. É melhor deixar as coisas como estão. Deixar as coisas como estão? E deixar aquele homem se aproveitar dela? Gritei, perdendo a paciência. Não fale assim, ele repreendeu. Você não sabe do que está falando. Sei sim, respondi com firmeza. Sei que você está escondendo alguma coisa. Sei que está sendo pago para mentir. Jorge se levantou, furioso. Já chega, Maria. Não vou mais tolerar suas acusações. Deixe a Teresa em paz. E me deixe em paz também. Ele saiu da varanda, batendo a porta com força. Fiquei ali, sozinha, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A relação com meu irmão estava cada vez mais tensa, mais distante. Mas eu não podia me importar com isso. Precisava seguir em frente com o meu plano, custasse o que custasse. Alguns dias depois, Zé conseguiu emprego na fazenda. Não foi fácil, mas usei as informações que tinha para convencer o gerente, um homem corrupto e ambicioso. Zé voltou a ser o jardineiro, o homem que cuidava das flores e dos gramados do Sr. Albuquerque. Com Zé dentro da fazenda, meu plano começou a ganhar forma. Ele me passava informações sobre os hábitos do Sr. Albuquerque, sobre seus horários, sobre seus encontros secretos. Um dia, Zé me contou que o Sr. Albuquerque estava planejando uma grande festa para comemorar seu aniversário. Uma festa luxuosa, com convidados importantes de toda a região. Aquele era o momento perfeito, a oportunidade que eu estava esperando. Comecei a fazer os preparativos para a festa. Precisava parecer uma convidada interessada, animada com a celebração. Comprei um vestido novo, aprendi a dançar valsas e a conversar sobre política. Minha mãe, vendo meu entusiasmo, ficou radiante. Achava que eu estava finalmente me recuperando da tristeza. Mal sabia ela que a festa seria o palco da minha vingança. No dia da festa, vesti meu vestido novo e me maquiei com cuidado. Meus olhos brilhavam com uma intensidade fria e determinada. Eu estava pronta. Cheguei à fazenda no final da tarde. O lugar estava iluminado por luzes coloridas e a música ecoava por todo o terreno. Convidados elegantes circulavam pelos jardins, conversando e rindo.
avistei o Sr. Albuquerque no meio da multidão, rodeado de admiradores. Ele sorria, satisfeito com a atenção que recebia. Aquele sorriso logo se transformaria em pavor. Comecei a me aproximar dele, fingindo estar interessada em cumprimentá-lo. No caminho, esbarrei em algumas pessoas, derramei um pouco de vinho em um vestido e troquei algumas palavras com alguns conhecidos. Precisava parecer uma convidada normal, sem segundas intenções. Quando finalmente cheguei perto do Sr. Albuquerque, senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquele homem era ainda mais repulsivo de perto. Seus olhos eram frios e calculistas, e seu sorriso era falso e forçado. Boa noite, Sr. Albuquerque, disse com a voz suave e educada. Parabéns pelo seu aniversário. Maria, que prazer vê-la aqui. Ele respondeu com um sorriso. Você está linda. Obrigada, disse, corando levemente. A festa está maravilhosa. Conversamos por alguns minutos sobre amenidades. Ele me ofereceu uma taça de champanhe, que aceitei de bom grado. Precisava manter as aparências. Enquanto conversávamos, percebi que Jorge me observava de longe. Seus olhos estavam cheios de preocupação e desconfiança. Ele sabia que eu estava tramando alguma coisa, mas não sabia o quê. Ignorei o olhar de Jorge e continuei a conversar com o Sr. Albuquerque. Precisava ganhar sua confiança, fazê-lo acreditar que eu era uma aliada. De repente, senti um toque no meu braço. Era Zé, que me chamava para um canto mais afastado. Está tudo pronto. Ele sussurrou no meu ouvido. A hora chegou. Senti meu coração disparar. Aquele era o momento da verdade. A hora de colocar meu plano em prática. Olhei para o Sr. Albuquerque, que continuava a sorrir e a conversar com os convidados. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Respirei fundo e segui Zé para um lugar mais escuro e isolado da fazenda. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha, a cometer um ato que mudaria minha vida para sempre. Mas não tinha outra escolha. Precisava fazer isso por Teresa. Precisava mostrar ao Sr. Albuquerque que ele não podia fazer o que quisesse com as pessoas. Precisava vingar a minha amiga, custasse o que custasse. Naquele momento, no meio daquela festa luxuosa e cheia de sorrisos falsos, eu era apenas uma menina de 15 anos, movida pela raiva e pela sede de justiça. Uma menina disposta a tudo para proteger aqueles que amava. Aquele instante me trouxe uma memória breve, como um relâmpago na noite. Estava sentada com Teresa na varanda, tomando limonada e sonhando com o futuro. Ela falava sobre casar, ter filhos, viajar pelo mundo. Sonhos roubados, interrompidos por um homem cruel e ganancioso. A imagem me deu forças para seguir em frente, para não vacilar. Precisava fazer isso por nós duas. Sé me levou até um canto do jardim onde as luzes não chegavam direito. Lá, escondido atrás de um arbusto grande, estava um balde cheio de tinta. Tinta vermelha. Lembra que ele se gaba de ter o carro mais bonito da cidade? Zé perguntou, com um sorriso meio torto. Pois é, meu plano era simples, cruel, mas simples. O Sr. Albuquerque era um homem que se importava demais com o que os outros pensavam dele, com a festa, com a roupa, com o carro. Ele queria mostrar para todo mundo que era rico e poderoso, e eu ia tirar isso dele. Não ia machucá-lo. Não ia gritar com ele. Ia fazer algo pior. Ia fazê-lo passar vergonha. Peguei um pincel que estava ali perto
e molhei na tinta. Meu coração batia forte, mas minha mão não tremia. Eu estava decidida. Zé ficou de vigia, olhando para os lados para ver se alguém se aproximava. Eu me abaixei e comecei a pintar o carro do Sr. Albuquerque. Ele tinha um carrão preto, daqueles importados, que ele lustrava todo dia. Era o xodó dele. Com cuidado, fui escrevendo coisas na lataria. Não eram xingamentos, não eram ameaças. Eram verdades, coisas que as pessoas sabiam, mas não tinham coragem de dizer. Escrevi, comprou a prefeitura. Todo mundo sabia que ele tinha dado dinheiro para o prefeito se eleger. Era um segredo aberto. Escrevi, explora os empregados. Os trabalhadores da fazenda viviam com medo dele. Pagava pouco e tratava mal. Escrevi, Teresa não está feliz. Essa era para ele saber que eu sabia, para ele saber que eu não ia deixar barato. A tinta escorria pelo carro, formando letras grandes e vermelhas. Parecia sangue, um sangue que jorrava da verdade. Terminei de pintar e me afastei, admirando minha obra. O carro bonito e brilhante agora era um outdoor da vergonha, uma prova de tudo o que o senhor Albuquerque escondia. Deixei o pincel e o balde ali mesmo e voltei para a festa, como se nada tivesse acontecido. Zé me seguiu, com um sorriso de satisfação no rosto. Agora vamos esperar, ele disse. A melhor parte está por vir. Voltei para perto dos convidados e continuei fingindo que estava me divertindo. Mas por dentro eu fervia de ansiedade. Queria ver a cara do Sr. Albuquerque quando ele visse o carro. Queria ver o mundo dele desmoronar. Não demorou muito. Alguém viu a pintura e começou a gritar. Logo, uma roda de pessoas se formou em volta do carro, apontando e comentando. O Sr. Albuquerque saiu de dentro da casa, curioso para saber o que estava acontecendo. Quando ele viu o carro, seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele correu até o carro, tentando limpar a tinta com as mãos. Mas era tarde demais. As palavras estavam lá, gritando para todo mundo ver. As pessoas começaram a se afastar dele, cochichando e olhando torto. Alguns até riam disfarçadamente. A festa tinha acabado. O Sr. Albuquerque gritava e xingava, procurando o culpado. Mas ninguém sabia quem tinha feito aquilo. Ninguém queria se meter em confusão. Eu fiquei ali, observando tudo de longe. Sentia um prazer frio e calculista. A vingança tinha começado. Jorge se aproximou de mim, com um olhar de reprovação. Você fez isso, não foi? Ele perguntou, com a voz baixa. Eu não sei do que você está falando, respondi, com um sorriso inocente. Ele me encarou por um momento, tentando decifrar minha expressão. Mas eu não deixei transparecer nada. Eu era uma pedra de gelo. Jorge suspirou e se afastou, balançando a cabeça. Ele sabia que eu estava envolvida, mas não tinha provas. E mesmo que tivesse, não podia fazer nada. Ele estava preso na mesma teia de mentiras que o Sr. Albuquerque. Nos dias seguintes, a vida do Sr. Albuquerque virou um inferno. As pessoas da cidade começaram a boicotá-lo. Os comerciantes se recusavam a vender para ele. Os políticos não queriam mais ser vistos ao seu lado. Ele tentou descobrir quem tinha pintado o carro, mas não conseguiu. Ninguém abria a boca. O medo era maior do que a lealdade. A fazenda começou a ter problemas. Os empregados estavam desmotivados, trabalhando de má vontade. As colheitas não rendiam como antes. O Sr. Albuquerque estava perdendo dinheiro, poder e prestígio.
E tudo por causa de umas palavras pintadas em um carro. Eu continuei agindo como se nada estivesse acontecendo. Ia à escola, ajudava minha mãe em casa e conversava com minhas amigas. Mas por dentro, eu celebrava cada pequeno golpe que o Sr. Albuquerque sofria. Um dia, ouvi uma conversa entre minha mãe e Dona Helena, a mãe de Teresa. Elas falavam sobre o Sr. Albuquerque e seus problemas. Dizem que ele está desesperado, minha mãe comentou. Perdeu tudo o que tinha. Dona Helena suspirou. Bem feito. Ele mereceu. Quem manda ser tão ganancioso? Senti um aperto no coração. Dona Helena sabia a verdade. Sabia o que o Sr. Albuquerque tinha feito com Teresa. E mesmo assim, continuava a defendê-lo. Decidi que era hora de dar o próximo passo. Precisava atingir o Sr. Albuquerque onde mais doía. No bolso. Zé me contou que o Sr. Albuquerque estava planejando vender uma parte de suas terras para um empresário de outra cidade. Era a única maneira de salvar sua fazenda da falência. Eu precisava impedir essa venda. Precisava fazer com que o empresário desistisse do negócio. Comecei a espalhar boatos sobre as terras do Sr. Albuquerque. Dizia que eram improdutivas, que estavam contaminadas, que tinham fantasmas. Usei a rádio da cidade para divulgar minhas mentiras. Pagava um locutor amigo para dar notícias falsas sobre a fazenda. As pessoas começaram a acreditar. O empresário ficou com medo e cancelou a compra. O Sr. Albuquerque estava acabado, sem dinheiro, sem amigos e sem esperança. Eu o via passar pelas ruas da cidade, cabisbaixo e humilhado. Sentia um prazer amargo. A vingança estava completa. Ou quase. Ainda faltava resgatar Teresa. E eu já tinha um novo plano em mente. Um plano ainda mais ousado e arriscado do que o anterior. Ainda faltava resgatar Teresa. E eu já tinha um novo plano em mente. Um plano ainda mais ousado e arriscado do que o anterior. Precisava de algo que quebrasse o Sr. Albuquerque de vez, não só no dinheiro, mas na alma. E a chave para isso, eu sabia, estava no segredo que ele tanto se esforçava para esconder. Zé me contou que todo ano, na festa de São Benedito, o Sr. Albuquerque fazia uma doação grande para a igreja. Era uma forma de limpar a barra, de mostrar que era um bom cristão. Mas Zé também me contou que essa doação nunca saía do bolso dele. Era dinheiro desviado da prefeitura, dinheiro que devia ir para a escola, para o hospital. Era a peça que faltava. Fui até o padre da igreja, um homem velho e ingênuo que confiava no Sr. Albuquerque. Contei para ele, com a maior cara de pau, que tinha provas de que o dinheiro da doação era roubado. Disse que não queria causar escândalo, mas que a igreja não podia aceitar dinheiro sujo. O padre ficou chocado, pediu para ver as provas. Eu disse que ia mostrar, mas só na hora da festa, para todo mundo ver. Queria que o Sr. Albuquerque fosse esmascarado em público, na frente de todos os seus amigos e admiradores. O padre concordou, meio a contragosto. Ele não queria confusão, mas também não queria ser cúmplice de um crime. No dia da festa de São Bendito, a igreja estava lotada. O Sr. Albuquerque estava lá, todo sorridente, no banco da frente. Ao lado dele, Dona Helena, a mãe de Teresa. Esperei o momento certo. Quando o padre chamou o Sr. Albuquerque para fazer a doação, levantei a mão. Padre, com licença, disse com a voz firme. Preciso dizer uma coisa. Todos se viraram para me olhar. O Sr. Albuquerque ficou pálido. Dona Helena apertou a mão dele. O que foi, Maria? O padre perguntou, nervoso. Eu tenho provas de que o dinheiro que o Sr. Albuquerque vai doar é roubado. Respondi. É dinheiro que devia ir para a escola e para o hospital.
Um murmúrio percorreu a igreja. As pessoas começaram a cochichar, olhando para o Sr. Albuquerque com desconfiança. Isso é mentira, ele gritou, se levantando do banco. Essa menina está louca. Não tô louca, respondi, tirando um papel do bolso. Tenho aqui os documentos que comprovam o desvio de dinheiro. Mostrei os papéis para o padre. Ele leu em silêncio, com os olhos arregalados. A cada linha, seu rosto ficava mais vermelho. Isso é verdade? Ele perguntou, olhando para o Sr. Albuquerque com raiva. O Sr. Albuquerque não respondeu. Ele estava sem palavras, com a cara no chão. É verdade, eu disse. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Respirei fundo. Aquela era a parte mais difícil, a hora de revelar o segredo que todos escondiam. O Sr. Albuquerque não é um bom homem, continuei. Ele tirou Teresa de casa à força e a mantém presa na fazenda. Um silêncio absoluto tomou conta da igreja. As pessoas estavam chocadas, sem saber o que dizer. Dona Helena começou a chorar. Isso é mentira! O Sr. Albuquerque gritou de novo. Ela está inventando tudo isso. Não estou inventando, respondi. Eu vi você levando Teresa embora. Eu sei o que você fez com ela. Olhei para a Dona Helena. A senhora sabe também, não sabe? A senhora sabe que sua filha está sofrendo. Dona Helena não aguentou. Começou a chorar compulsivamente, balançando a cabeça. É verdade, ela disse entre soluços. Ele me ameaçou. Disse que ia fazer mal para minha família se eu contasse para alguém. As pessoas começaram a gritar e a xingar o Sr. Albuquerque. Ele estava cercado, sem ter para onde fugir. O padre se aproximou dele com a cara fechada. Saia da minha igreja, ele disse, com a voz tremendo de raiva. Você não é bem-vindo aqui. O Sr. Albuquerque saiu da igreja, sob os olhares de desprezo de todos. Sua vida estava arruinada. Seu segredo tinha sido revelado. Sua máscara tinha caído. Dona Helena foi atrás dele, chorando e pedindo perdão. As pessoas a olhavam com pena, mas também com reprovação. Ela tinha sido cúmplice de um crime. Eu fiquei ali, parada, vendo tudo acontecer. Sentia um alívio enorme, mas também um vazio. A vingança estava completa, mas Teresa ainda não estava livre. Saí da igreja e fui para casa. Minha mãe me esperava na porta, com os olhos cheios de lágrimas. Você fez o certo, filha. Ela disse, me abraçando forte. Você é uma mulher de coragem. Jorge estava lá também, com um olhar de admiração. Eu não sabia que você era tão forte, ele disse. Me perdoe por ter duvidado de você. Não respondi, apenas sorri. Naquela noite, dormi pela primeira vez em meses sem pesadelos. Sabia que ainda tinha muito trabalho a fazer, mas também sabia que estava no caminho certo. No dia seguinte, a polícia foi até a fazenda do Sr. Albuquerque e libertou Teresa. Ela estava magra e assustada, mas viva. Quando a vi, corri para abraçá-la. Choramos juntas, aliviadas e felizes. O Sr. Albuquerque foi preso e julgado pelos seus crimes. Dona Helena também foi processada, mas pegou uma pena menor. Teresa voltou para casa e recomeçou sua vida. Demorou um tempo, mas ela se recuperou do trauma. Eu voltei a ser a Maria de antes, a menina sonhadora que adorava ler romances e imaginar príncipes encantados. Mas algo havia mudado em mim. Eu tinha aprendido que a vida não era um conto de fadas, que o mundo era cheio de injustiças e de maldade, mas também tinha aprendido que a coragem e a determinação
podiam fazer a diferença. As pessoas da cidade começaram a me olhar com outros olhos. Não me viam mais como uma menina ingênua e sonhadora, mas como uma mulher forte e corajosa. No bar, me chamavam para tomar uma cerveja e conversar sobre política. As lavadeiras me pediam conselhos sobre seus problemas. Os jovens me admiravam e me seguiam nas ruas. Eu me tornei uma líder, uma referência, uma mulher que lutava pelos seus ideais e que não tinha medo de enfrentar os poderosos. E tudo começou com um carro preto, uma amiga desaparecida e uma sede insaciável de justiça. Na varanda da minha casa, vendo o sol se pôr, pensei em Teresa, em todas as vezes que rimos juntas, em todos os segredos que compartilhamos. Sabia que nossa amizade era mais forte do que qualquer vingança e que juntas poderíamos enfrentar qualquer desafio. Mas também sabia que o passado nunca seria esquecido, que as cicatrizes daquela época jamais seriam apagadas e que a sombra do Sr. Albuquerque sempre pairaria sobre nossas vidas. De repente, ouvi um galo cantar, um canto forte e estridente que ecoou por toda a cidade. O dia estava amanhecendo. E com ele, uma nova esperança. Peguei um livro na estante e comecei a ler. Um romance antigo, sobre um amor proibido e uma paixão avassaladora. Era uma forma de esquecer os problemas, de me transportar para um mundo de fantasia e de emoção. Mas no fundo, eu sabia que a realidade era muito mais interessante do que qualquer ficção. E que a minha história, a história de Maria das Dores, ainda estava longe de terminar. Zé voltou a ser o jardineiro, o homem que cuidava das flores e dos gramados do Sr. Albuquerque. Com o Zé dentro da fazenda, meu plano começou a ganhar forma. Ele me passava informações sobre os hábitos do Sr. Albuquerque, sobre seus horários, sobre seus encontros secretos. Um dia, Zé me contou que o Sr. Albuquerque estava planejando uma grande festa para comemorar seu aniversário. Uma festa luxuosa com convidados importantes de toda a região. Aquele era o momento perfeito. A oportunidade que eu estava esperando. Comecei a fazer os preparativos para a festa. Precisava parecer uma convidada interessada, animada com a celebração. Comprei um vestido novo, aprendi a dançar valsas e a conversar sobre política. Minha mãe, percebendo a mudança, ficou radiante. Achava que eu estava finalmente me recuperando da tristeza. Mal sabia ela que a festa seria o palco da minha vingança. No dia da festa, vesti meu vestido novo e me maquiei com cuidado. Meus olhos brilhavam com uma intensidade fria e determinada. Eu estava pronta. Cheguei à fazenda no final da tarde. O lugar estava iluminado por luzes coloridas e a música ecoava por todo o terreno. Convidados elegantes circulavam pelos jardins, conversando e rindo. Avistei o Sr. Albuquerque no meio da multidão, rodeado de admiradores. Ele sorria, satisfeito com a atenção que recebia. Aquele sorriso logo se transformaria em pavor. Comecei a me aproximar dele, fingindo estar interessada em cumprimentá-lo. No caminho, esbarrei em algumas pessoas. Derramei um pouco de vinho em um vestido e troquei algumas palavras com alguns conhecidos. Precisava parecer uma convidada normal, sem segundas intenções. Quando finalmente cheguei perto do Sr. Albuquerque,
Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquele homem era ainda mais repulsivo de perto. Seus olhos eram frios e calculistas, e seu sorriso era falso e forçado. "Boa noite, Sr. Albuquerque", disse, com a voz suave e educada. "Parabéns pelo seu aniversário." "Maria, que prazer vê-la aqui", ele respondeu, com um sorriso. "Você está linda." "Obrigada", disse, corando levemente. "A festa está maravilhosa." Conversamos por alguns minutos sobre amenidades. Ele me ofereceu uma taça de champanhe, que aceitei de bom grado. Precisava manter as aparências. Enquanto conversávamos, percebi que Jorge me observava de longe. Seus olhos estavam cheios de preocupação e desconfiança. Ele sabia que eu estava tramando alguma coisa, mas não sabia o que. Ignorei o olhar de Jorge e continuei a conversar com o Sr. Albuquerque. Precisava ganhar sua confiança, fazê-lo acreditar que eu era uma aliada. De repente, senti um toque no meu braço. Era Zé, que me chamava para um canto mais afastado. "Está tudo pronto", ele sussurrou no meu ouvido. "A hora chegou." Senti meu coração disparar. Aquele era o momento da verdade. A hora de colocar meu plano em prática. Olhei para o Sr. Albuquerque, que continuava a sorrir e a conversar com os convidados. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Respirei fundo e segui Zé para um lugar mais escuro e isolado da fazenda. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha, a cometer um ato que mudaria minha vida para sempre, mas não tinha outra escolha. Precisava fazer isso por Teresa. Precisava mostrar ao Sr. Albuquerque que ele não podia fazer o que quisesse com as pessoas. Precisava vingar a minha amiga, custasse o que custasse. Naquele momento, no meio daquela festa luxuosa e cheia de sorrisos falsos, eu era apenas uma menina de 15 anos, movida pela raiva e pela sede de justiça. Uma menina disposta a tudo para proteger aqueles que amava. Aquele instante me trouxe uma memória breve, como um relâmpago na noite. Estava sentada com Teresa na varanda, tomando limonada e sonhando com o futuro. Ela falava sobre casar, ter filhos, viajar pelo mundo. Sonhos roubados, interrompidos por um homem cruel e ganancioso. A imagem me deu forças para seguir em frente, para não vacilar. Precisava fazer isso por nós duas. Zé me levou até um canto do jardim onde as luzes não chegavam direito. Lá, escondido atrás de um arbusto grande, estava um balde cheio de tinta. Tinta vermelha. "Lembra que ele se gaba de ter o carro mais bonito da cidade?" Zé perguntou, com um sorriso meio torto. "Pois é. Meu plano era simples. Cruel, mas simples. O Sr. Albuquerque era um homem que se importava demais com o que os outros pensavam dele. Com a festa, com a roupa, com o carro. Ele queria mostrar para todo mundo que era rico e poderoso. E eu ia tirar isso dele. Não ia machucá-lo. Não ia gritar com ele. Ia fazer algo pior. Ia fazê-lo passar vergonha. Peguei um pincel que estava ali perto e molhei na tinta. Meu coração batia forte, mas minha mão não tremia. Eu estava decidida. Zé ficou de vigia, olhando para os lados para ver se alguém se aproximava. Eu me abaixei e comecei a pintar o carro do Sr. Albuquerque. Ele tinha um carrão preto, daqueles importados que ele lustrava todo dia. Era o xodó dele. Com cuidado fui escrevendo coisas na lataria. Não eram xingamentos, não eram ameaças, eram verdades. Coisas que as pessoas sabiam, mas não tinham coragem de dizer. Escrevi: "Comprou a prefeitura."
Todo mundo sabia que ele tinha dado dinheiro para o prefeito se eleger. Era um segredo aberto. Escrevi: explora os empregados. Os trabalhadores da fazenda viviam com medo dele. Pagava pouco e tratava mal. Escrevi: Teresa não está feliz. Essa era para ele saber que eu sabia, para ele saber que eu não ia deixar barato. A tinta escorria pelo carro, formando letras grandes e vermelhas. Parecia sangue, um sangue que jorrava da verdade. Terminei de pintar e me afastei, admirando minha obra. O carro, bonito e brilhante, agora era um outono da vergonha, uma prova de tudo o que o Sr. Albuquerque escondia. Deixei o pincel e o balde ali mesmo e voltei para a festa, como se nada tivesse acontecido. Zé me seguiu com um sorriso de satisfação no rosto. Agora vamos esperar, ele disse. A melhor parte está por vir. Voltei para perto dos convidados e continuei fingindo que estava me divertindo. Mas por dentro, eu fervia de ansiedade. Queria ver a cara do Sr. Albuquerque quando ele visse o carro. Queria ver o mundo dele desmoronar. Nem demorou muito. Alguém viu a pintura e começou a gritar. Logo, uma roda de pessoas se formou em volta do carro, apontando e comentando. O Sr. Albuquerque saiu de dentro da casa, curioso para saber o que estava acontecendo. Quando ele viu o carro, seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele correu até o carro, tentando limpar a tinta com as mãos. Mas era tarde demais. As palavras estavam lá, gritando para todo mundo ver. As pessoas começaram a se afastar dele, cochichando e olhando torto. Alguns até riam disfarçadamente. A festa tinha acabado. O Sr. Albuquerque gritava e xingava, procurando o culpado. Mas ninguém sabia quem tinha feito aquilo. Ninguém queria se meter em confusão. Eu fiquei ali, observando tudo de longe. Sentia um prazer frio e calculista. A vingança tinha começado. Jorge se aproximou de mim com um olhar de reprovação. Você fez isso, não foi? Ele perguntou, com a voz baixa. Eu não sei do que você está falando, respondi com um sorriso inocente. Ele me encarou por um momento, tentando decifrar minha expressão. Mas eu não deixei transparecer nada. Eu era uma pedra de gelo. Jorge suspirou e se afastou, balançando a cabeça. Ele sabia que eu estava envolvida, mas não tinha provas. E mesmo que tivesse, não podia fazer nada. Ele estava preso na mesma teia de mentiras que o Sr. Albuquerque. Nos dias seguintes, a vida do Sr. Albuquerque virou um inferno. As pessoas da cidade começaram a boicotá-lo. Os comerciantes se recusavam a vender para ele. Os políticos não teriam mais ser vistos ao seu lado. Ele tentou descobrir quem tinha pintado o carro, mas não conseguiu. Ninguém abria a boca. O medo era maior do que a lealdade. A fazenda começou a ter problemas. Os empregados estavam desmotivados, trabalhando de má vontade. As colheitas não rendiam como antes. O Sr. Albuquerque estava perdendo dinheiro, poder e prestígio. E tudo por causa de umas palavras pintadas em um carro. Eu continuei agindo como se nada estivesse acontecendo. Ia à escola, ajudava minha mãe em casa e conversava com minhas amigas. Mas por dentro, eu celebrava cada pequeno golpe que o Sr. Albuquerque sofria. Um dia, ouvi uma conversa entre minha mãe e Dona Helena, a mãe de Teresa. Elas falavam sobre o Sr. Albuquerque e seus problemas.
Dizem que ele está desesperado, minha mãe comentou. Perdeu tudo o que tinha. Dona Helena suspirou. Bem feito. Ele mereceu. Quem manda ser tão ganancioso? Senti um aperto no coração. Dona Helena sabia a verdade. Sabia o que o Sr. Albuquerque tinha feito com Teresa. E mesmo assim, continuava a defendê-lo. Decidi que era hora de dar o próximo passo. Precisava atingir o Sr. Albuquerque onde mais doía, no bolso. Zé me contou que o Sr. Albuquerque estava planejando vender uma parte de suas terras para um empresário de outra cidade. Era a única maneira de salvar sua fazenda da falência. Eu precisava impedir essa venda. Precisava fazer com que o empresário desistisse do negócio. Comecei a espalhar boatos sobre as terras do Sr. Albuquerque. Dizia que eram improdutivas, que estavam contaminadas, que tinham fantasmas. Usei a rádio da cidade para divulgar minhas mentiras. Pagava um locutor amigo para dar notícias falsas sobre a fazenda. As pessoas começaram a acreditar. O empresário ficou com medo e cancelou a compra. O Sr. Albuquerque estava acabado, sem dinheiro, sem amigos e sem esperança. Eu o via passar pelas ruas da cidade, cabisbaixo e humilhado. Senti um prazer amargo. A vingança estava completa. Ou quase. Ainda faltava resgatar Teresa. E eu já tinha um novo plano em mente. Um plano ainda mais ousado e arriscado do que o anterior. Ainda faltava resgatar Teresa. E eu já tinha um novo... Albuquerque fazia uma doação grande para a igreja. Era uma forma de limpar a barra, de mostrar que era um bom cristão. Mas Zé também me contou que essa doação nunca saía do bolso dele. Era dinheiro desviado da prefeitura, dinheiro que devia ir para a escola, para o hospital. Era a peça que faltava. Fui até o padre da igreja, um homem velho e ingênuo, que confiava no Sr. Albuquerque. Contei para ele com a maior cara de pau, que tinha provas de que o dinheiro da doação era roubado. Disse que não queria causar escândalo, mas que a igreja não podia aceitar dinheiro sujo. O padre ficou chocado. Pediu para ver as provas. Eu disse que ia mostrar, mas só na hora da festa, para todo mundo ver. Queria que o Sr. Albuquerque fosse desmascarado em público, na frente de todos os seus amigos e admiradores. O padre concordou meio a contragosto. Ele não queria confusão, mas também não queria ser cúmplice de um crime. No dia da festa de São Benedito, a igreja estava lotada. O Sr. Albuquerque estava lá, todo sorridente, no banco da frente. Ao lado dele, Dona Helena, a mãe de Teresa. Esperei o momento certo. Quando o padre chamou o Sr. Albuquerque para fazer a doação, levantei a mão. Padre, com licença. Disse com a voz firme. Preciso dizer uma coisa. Todos se viraram para me olhar. O Sr. Albuquerque ficou pálido. Dona Helena apertou a mão dele. O que foi, Maria? O padre perguntou, nervoso. Eu tenho provas de que o dinheiro que o Sr. Albuquerque vai doar é roubado, respondi. É dinheiro que devia ir para a escola e para o hospital. Um murmúrio percorreu a igreja. As pessoas começaram a cochichar, olhando para o Sr. Albuquerque com desconfiança. Isso é mentira, ele gritou, se levantando do banco. Essa menina tá louca. Não tô louca, respondi, tirando um papel do bolso. Tenho aqui os documentos que comprovam o desvio de dinheiro. Mostrei os papéis para o padre. Ele leu em silêncio, com os olhos arregalados. A cada linha seu rosto ficava mais vermelho. Isso é verdade? Ele perguntou, olhando para o Sr. Albuquerque com raiva. O Sr. Albuquerque não respondeu. Ele estava sem palavras, com a cara no chão. É verdade, eu disse. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber.
Respirei fundo. Aquela era a parte mais difícil. A hora de revelar o secreto que todos escondiam. O Sr. Albuquerque não é um bom homem, continuei. Ele sacou a Teresa de casa pela força e a mantém presa em la granja. Um silêncio absoluto se apoderou da igreja. As pessoas estavam impactadas, sem saber o que dizer. Dona Helena começou a lorar. Isso é mentira, gritou o senhor. Albuquerque de novo. Ela está inventando tudo isto. Não estou inventando, respondi. Eu vi quando você se levou a Teresa. Eu sei o que você fez com ela. Mirei a Dona Helena. Você também sabe, verdade? Você sabe que sua hija está sofrendo. Dona Helena não aguentou. Começou a chorar compulsivamente, movendo a cabeça. É verdade, disse, entre sollozos. Ele me ameaçou. Disse que ia fazer dano à minha família se eu lhe contar a alguém. As pessoas começaram a gritar e insultar ao Sr. Albuquerque. Ele estava rodeado, sem ter aonde ir. O padre se acercou a ele, com a cara cerrada. Saiga de minha igreja, lhe disse com a voz temblando de raiva. Você não é bem-vindo aqui. E o Sr. Albuquerque saiu da igreja, baixo das miradas de desprezo de todos. Sua vida estava arruinada. Seu secreto havia sido revelado. Sua máscara se havia caído. Dona Helena foi tras ele, llorando y pidiendo perdón. Las personas la miraban con pena, pero también con reprobación. Ella había sido cómplice de un crimen. Yo me quedé allí, parada, viendo todo suceder. Sentía un alivio enorme, pero también un vacío. La venganza estaba completa, pero Teresa aún no estaba libre. Salí de la iglesia y fui para casa. Mi madre me esperaba en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Hiciste lo correcto, hija, me dijo, abrazándome fuerte. Eres una mujer de coraje. Jorge estaba allí también, con una mirada de admiración. No sabía que eras tan fuerte, me dijo, perdóname por haber dudado de ti. No respondí, apenas sonreí. Aquella noche dormí por primera vez en meses sin pesadillas. Sabía que aún tenía mucho trabajo que hacer, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, la policía fue hasta la hacienda del señor. Albuquerque liberó a Teresa. Ella estaba delgada y asustada, pero viva. Cuando la vi, corrí para abrazarla. Lloramos juntas, aliviadas y felices. El señor Albuquerque fue preso y juzgado por sus crímenes. Doña Helena también fue procesada, pero cogió una pena menor. Teresa volvió para casa y recomenzó su vida. Demoró un tiempo, pero ella se recuperó del trauma. Yo volví a ser la María de antes, la niña soñadora que adoraba leer novelas, imaginar príncipes encantados. Pero algo había cambiado en mí. Yo había aprendido que la vida no era un cuento de hadas, que el mundo era lleno de injusticias y de maldad. Pero también había aprendido que el coraje y la determinación podían hacer la diferencia. Las personas de la ciudad comenzaron a mirarme con otros ojos. No me veían más como una niña ingenua y soñadora, sino como una mujer fuerte y corajosa. En el bar me llamaban para tomar una cerveza y conversar sobre política. Las lavanderas me pedían consejos sobre sus problemas. Los jóvenes me admiraban y me seguían en las calles. Yo me torné una líder, una referencia, una mujer que luchaba por sus ideales y que no tenía miedo de enfrentar a los poderosos. Y todo comenzó con un carro negro, una amiga desaparecida y una sed insaciable de justicia. En el balcón de mi casa, viendo el sol ponerse, pensé en Teresa, en todas las veces que reímos juntas, en todos los secretos que compartimos. Sabía que nuestra amistad
era más fuerte que cualquier venganza, y que juntas podríamos enfrentar cualquier desafío. Pero también sabía que el pasado nunca sería olvidado, que las cicatrices de aquella época jamás serían borradas, y que la sombra del señor Albuquerque siempre planearía sobre nuestras vidas. De repente, oí un gallo cantar.